Olá, galera. Boa tarde 701. Vamos em frente. Vamos para duas operações ainda com número inteiros que não comentamos: a potenciação e a radiciação, no caso particular da raiz quadrada. Ok? Antes, porém, como sempre fazemos, vamos corrigir, né, a atividade da aula passada. Beleza, galera? Vamos lá, então? Tá aí, a atividade era essa, reproduzir o esquema, né, no caderno, vocês fizeram isso, me mandaram, eu corrigi, a maioria acertou, um detalhe ou outro, questão de sinal e tal, mas a galera me devolveu e a maioria fez certinho, né? E aí eu vou preencher cada espaço aí com o resultado correto da operação que está indicada, né? Então a gente segue as setinhas aqui, por exemplo, eu tenho o 90, né, na vermelhinha aqui, ó. O 90 é a primeira continha que ele pede para fazer, é dividir por 3 o 90. Quando eu divido por 3, 90, eu acho o número 30. E aí, para preencher o próximo círculo, né, a operação que está indicada é a divisão do 30 por menos 2. E aí o que a gente precisa lembrar? Que quando a gente tem a divisão ou a multiplicação, né, entre dois números inteiros, se um é positivo e o outro é negativo, o resultado é negativo, né? E aí 30 dividido por 2 dá 15. Então o número que vai ficar aqui dentro é menos 15. Se você deixou só 15, sem o sinal de menos, não está certo, ok? Tá. Próxima operação, vou pegar o menos 15 e vou dividir por menos 5. E aí nós sabemos que se estamos dividindo um número negativo por outro número que também é negativo, se os sinais são iguais, o resultado é positivo. E aí 15 dividido por 5 dá 3, né? Eu não preciso colocar mais 3, a não ser que você queira. Então, 3 positivo, ok. E aí ele manda, claro, multiplicar por 30, e 3 por 30 vai dar o 90 que já estava aqui. Ok? Então, esse aí seria o gabarito, né, desse esquema aí. Aí vamos para o verdinho aqui, olha. A gente vai partir do menos 12, vai dividir por 2, e aí um negativo divide com um positivo, vai dar negativo, e 12 dividido por 2 dá 6. Então, o número que vai ficar aí é o menos 6. Menos 6, vamos dividir por menos 3. Negativo dividido por negativo dá positivo. 6 dividido por 3 dá 2. Aí a gente vai dividir agora 2 por 2. 2 positivos dividindo dá positivo, vai dar 1, né? 2 dividido por 2 dá 1. E 1 vezes menos 12 vai dar o menos 12 que já estava aqui e está preenchido aí os nossos esquemas. Essa era a atividade da semana passada, atividade bem simples, só para a gente treinar as regras de sinal na multiplicação e na divisão de números inteiros. Ok, galera? Muito bem. Hoje vamos falar sobre, tá aí, potenciação. A potenciação, ela é, você sabe, na verdade, uma multiplicação de fatores iguais. A gente só volta a falar sobre ela porque estamos redescobrindo as operações aí, no caso, com números positivos e números negativos, certo? Então a gente precisa atentar para alguns detalhes aí com relação a sinal na potenciação. Beleza? A gente tem aí uma definição da potenciação para quaisquer números inteiros a e n, n maior ou igual a 1, ou seja, a gente vai trabalhar aqui com expoentes positivos, certo? Estritamente positivos. A potência a elevado a n, de base a e expoente n, será igual a um produto de n fatores iguais a, ou seja, a elevado a n é a vezes a vezes a vezes a vezes a n vezes. Não é isso? Na prática, a gente sabe, vamos lá, exemplo, que se eu tenho um número elevado ao expoente 3, então eu vou multiplicar esse número por ele mesmo 3 vezes. Se eu tenho um número elevado ao expoente 2, então eu vou multiplicar esse número por ele mesmo 2 vezes.
Ok? Então, no nosso exemplo aí, eu tenho menos 4, base, menos 4 elevado a 3. Então, eu vou pegar menos 4, multiplicar por menos 4 e multiplicar por menos 4. Esse resultado vai ser negativo, vai ser menos 64. Por quê? Eu tenho um negativo que multiplica com um negativo. Fica positivo. Só que aí o resultado positivo multiplicado com o negativo vai ficar negativo. Agora, 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 4, 64. Por isso, resultado dessa potência, menos 64. Isso, o que vai acontecer quando for ao quadrado? São só duas vezes, né? Eu vou aqui usar o fator. Então, menos 6 vezes menos 6, olha, negativo multiplicado por negativo, dá positivo, por isso a resposta é positiva, 36. Na verdade, já vou dar uma dica aí, um bizu sagaz, galera. Se eu tenho potência com base negativa, isso eu vou falar daqui a pouco também, mas já vou dar a dica aqui, ó. Se a quantidade de fatores iguais for ímpar, o resultado vai ser negativo. Se a quantidade, né, de fatores iguais for par, o resultado será positivo, ou seja, expoente 3, expoente 5, expoente 7, 9, 1. Esses expoentes a gente vai manter o sinal da base. E, no entanto, se o expoente for par, 2, 4, 6, 8, 10, 12, enfim, resultado vai ficar positivo, porque eu vou ter esses menos com menos aqui aos pares, né, que dá mais. Ok? Vamos lá? Essa é uma observação importante, vale já desde quando a gente aprendeu potenciação lá no 6º ano. Qualquer número, seja ele inteiro, natural, todo número que você consiga imaginar, se o expoente desse número for zero, ou seja, a potência de expoente zero, claro, vamos considerar que a base não seja o zero, essa potência será igual a 1. Então, por exemplo, o número menos 103 elevado a zero dá 1. O número 58 elevado a zero dá 1. Qualquer potência de expoente zero com base diferente de zero vai dar 1. Ok, galera? Fica essa observação aí. Temos mais alguma observação importante aí para fazer. Provavelmente vai falar sobre aquela base negativa, né? Tá aí, ó. A primeira, quando a base de uma potência é um número negativo, o resultado será positivo se o expoente for número par. Foi aquilo que eu disse, né? E vai ser negativo se for número ímpar. Tá bom? Ó, observa aí, eu tenho menos 2 ao quadrado, número par. O resultado vai ser positivo. Menos 2 elevado a 3, aí o expoente é ímpar, aí vai dar negativo. Menos 2 elevado a 4, aí já vai dar positivo de novo, porque 4 é par. E assim sucessivamente. Beleza, galera? E ainda temos mais uma observação aí. Sempre que a base da potência for negativa, devemos escrevê-la entre parênteses. Isso é muito importante, tá bom? Porque se eu não fizer isso, o sinal de menos será atribuído à potência de base positiva, ó. Então, ó, mesmo sendo... Olha essa situação aqui, ó. É sobre isso aqui que a gente está falando. Você vai falar assim, ué, mas o expoente é par. Por que deu negativo? Porque o menos não está na base. Para o menos estar na base, tem que usar o parênteses, galera. Isso aqui é importante, bastante importante, tá bom? Então, para eu afirmar que a minha base é um número negativo, ela tem que estar entre parênteses, ok? Fica esperto nisso aí, galera. Show de bola. Vamos lá. Vamos agora falar da raiz quadrada. Gente, 7 elevado ao quadrado, 49. Beleza.
Então, o que eu chamo de raiz quadrada de 49? 7. Não é isso? Ah, quanto é a raiz quadrada de 36? 6. Por quê? Porque 6 elevado ao quadrado dá 36. Ah, quanto é a raiz quadrada de 100? 10. Porque 10 vezes 10 dá 100. Não é isso? 10 ao quadrado dá 100. Não é isso? Mas aí tem um detalhe que isso aí mais para frente, principalmente lá no 9º ano, a gente vai ter que considerar. Se eu pensar nos números que elevado ao quadrado vão dar 49, aí não é só o 7. Tá bom? O menos 7 elevado ao quadrado também dá 49. Então a gente tem que ter um cuidado, né, de convencionar que a raiz quadrada de um número sempre será o valor positivo. Sempre. Então, a raiz quadrada de 49 é o número 7. Nunca vai ser um número menos 7, tá bom? Apesar do menos 7 ao quadrado ser 49 também. Mas aí, se eu quiser indicar que é o menos 7, eu vou colocar um sinalzinho de menos aqui, ó, antes da raiz. Aí tudo bem. Se tem um sinalzinho de menos aqui antes da raiz, então isso vai ser menos, raiz quadrada de 49 é 7, então vai ficar menos 7. Ok? Beleza, galera? Agora olha só, observações importantes. Se o cara que eu estou calculando a raiz quadrada, ele não é um quadrado perfeito, ou seja, ele não é o resultado de um quadrado, no universo inteiro que a gente está trabalhando, a gente não tem como calcular esse número. Por exemplo, raiz quadrada de 13. Eu não tenho como calcular esse número, porque não existe nenhum número inteiro que elevado ao quadrado vá resultar em 13. Certo? Logo, nós só vamos conseguir calcular a raiz quadrada de um número inteiro se ele for um número, tá aqui, ó, vou grifar, ó, quadrado perfeito. E que é um número quadrado perfeito? É um número que é resultado de uma potência ao quadrado. Né? Por exemplo, o número 4. O número 4 é um quadrado perfeito, afinal de contas, ele é o resultado de 2 vezes 2. E aí, sendo ele um quadrado perfeito, então ele tem raiz quadrada exata. A raiz quadrada de 4 é 2. Ok? E muito, muito, muito importante, galera, quando o radicando, ou seja, se eu imaginar a raiz quadrada de um número negativo, isso não vai rolar, tá bom? Não existe no nosso universo inteiro a raiz quadrada de um número negativo, porque nenhum número inteiro elevado ao quadrado vai resultar num número negativo. A gente viu que se o expoente é par, a potência sempre será positiva. Então, por exemplo, a raiz quadrada de menos 9, ela não existe porque não existe nenhum número inteiro que elevado ao quadrado resulte em menos 9. Ok? A gente não pode fazer a confusão de dizer que a raiz quadrada de menos 9 é menos 3. Não, porque menos 3 ao quadrado dá 9, não dá menos 9. Tá bom? E aí, só para fechar, né, para não deixar, né, de ter aí a nossa atividade, tá aí, ó, vocês conseguem fazer isso aí rapidamente, certo? E eu fico aguardando a solução de vocês aqui no meu WhatsApp privado. Tá bom? Faz aí rapidinho, manda para mim, tô no aguardo. E por hoje, galera, é só. Valeu, tchau, tchau.